Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Marco Antônio. Adotei então no meu perfil profissional, que era um perfil pessoal, como Shinkara, porque esse nome ele veio para mim através da meditação, através das medicinas sagradas. Tanto que esse próprio Kokara aqui também foi através de uma medicina, onde um pajé colocou na minha cabeça e falou que era para usar em todo o atendimento, em todas as meditações e todas as medicinas que eu fosse consagrar a partir daquele momento. Essa guia aqui é do meu pai Xangô, pois sou filho do pai Xangô, praticante da religião de Umbanda ou até mesmo do Batuque, como é conhecido na religião no Rio Grande do Sul. Sou filho de pastores e, em primeiro momento, também sou advogado. Por conta dessa profissão, eu demorei muito tempo para poder aceitar a minha jornada espiritual, a minha mediunidade, a minha sensibilidade. E de nenhuma forma eu coloquei no encargo de qualquer pessoa esse tipo de situação. Eu sempre busquei por meios tradicionais, através de psicólogos, através de médicos, através de entre outros profissionais da área da saúde, só que dentro do ramo sem ser espiritual. Aonde que eu quero chegar com isso? Eu quero chegar com isso que a jornada, ela nunca foi fácil, mas ela também nunca foi um objeto de querer ganhar dinheiro, ganhar fama, ganhar nome. A minha jornada, ela sempre foi única, ela sempre foi minha. Mas no decorrer da minha jornada, uma coisa que sempre eu fiz desde quando eu era criança é colocar os meus objetivos e ir atrás deles, e independente da circunstância, sempre acreditar que dariam certo. Esse foi o primeiro motivo de eu estar fazendo esse vídeo hoje. Porque as pessoas têm uma mania interessante, peculiar ou não, de querer colocar as outras dentro de caixas, dentro de condutas, dentro de posicionamentos, de desqualificar toda a jornada, toda a história, todo o conhecimento, todo o padrão de estrutura que essa pessoa foi construindo ao longo do tempo. Só que de nenhuma forma as pessoas perguntam como aquela pessoa está, como que é a jornada dela, como que é o dia a dia dela, como que ela está onde está ou está fazendo o que faz, como que aconteceu todo esse processo. Já tem um vídeo explicando como que aconteceu minha jornada, mas senti de trazer aqui para essa rede social esse esclarecimento, porque, em primeiro ponto, eu preciso trazer que nós temos no artigo 5º da nossa Constituição Federal, nós temos a liberdade de sermos quem quisermos ser. Somos livres para falar, para expressar, para nos posicionar, para usar o apelido que quisermos, usarmos o nome que quisermos. E com isso, a espiritualidade não é diferente. Mas sabe por que ela não é diferente? Porque ela justamente auxiliou, quando no momento da criação das leis, a criar dessa forma, a constituir dessa forma. E o segundo ponto é que a nossa liberdade de expressão, seja na vida real, seja na internet, ela, apesar de ser liberdade de expressão, nós temos que entender que mesmo essa liberdade de expressão tem limite. Tem limite porque a gente acredita que a gente pode apontar, que a gente pode enfatizar, que a gente pode afirmar, que a gente pode simplesmente detonar a vida de uma pessoa, detonar a sua trajetória, detonar toda a sua construção. Só que o que essa pessoa fez de tão grave ao ponto de você querer simplesmente destruir a vida dela? Se até mesmo quando a gente se depara com exemplos bárbaros, principalmente no judiciário, até mesmo os assassinos em série, ou quem quer que seja, possui o direito de voz e vez, e também tem direito de fazer a sua defesa, também tem o direito de trazer as suas provas. E muitas vezes a acusação ela está bem fundamentada,
Mas, só que às vezes ela não detém o devido conhecimento de todos os detalhes. Então, por isso que é feita a defesa do outro lado. Porque às vezes traz detalhes, traz testemunhas, traz provas de que a verdade não era bem aquela que estava sendo narrada. E seguindo esse padrão, é por isso que eu estou aqui hoje. Porque no decorrer das últimas 2 semanas, basicamente uma semana em sequência, aconteceram alguns fatores que fizeram que eu pensasse, refletisse e entendesse que a minha jornada ela é única e que se eu não filho meu irmão, se eu não faço qualquer tipo de ato que de alguma forma vai prejudicar ele, eu estou seguindo meu caminho certo. Porque eu não posso dizer que eu trabalho com tal fulano, tal ciclano, tenho tal energia, tal frequência, e em qualquer oportunidade que eu tiver, eu simplesmente vou lá e detono. Vou lá e detono essa pessoa, vou lá e detono toda a sua trajetória, vou lá e detono toda o seu conhecimento. O conhecimento, ele é o nosso precursor desde o início, mas também ele é um véu construído. Ele é um viés construído, melhor dizendo. E então, acredito que todos nós temos um objetivo aqui nesse plano, nesse planeta, nas nossas cidades, nos nossos estados, no nosso país. Por que nós precisamos nos degladiar? Se nós todos, diante da versão espiritual, nós somos todos iguais, nós todos somos irmãos. Versão espiritual e também da sociedade, porque na nossa lei tá isso, nós todos somos iguais. Então, por que eu posso me sentir no direito de atacar o meu irmão? Atacá-lo e simplesmente não, ao invés de procurá-lo e entender o que leva a ele tomar esse tipo de ação, atitude, postagem, eu simplesmente pego e ataco. Ataco sem pensar em qual consequência que eu vou atingir, como que o emocional, o mental dessa pessoa vai ficar. Confesso pra vocês que se não fosse chamado, se não fosse algo maior do que e algo maior que vibra no meu coração, eu não teria mudado praticamente nada. Eu teria seguido no meu ramo de atividade, porque apesar de todas as dificuldades, sempre tem clientes, sempre tem processos. O que mais as pessoas querem fazer hoje em dia é processar alguém. Independentemente de qual seja a versão, o processo não demora muito a ser elaborado. Então é com isso que pode ser feito mais outro. Isso vai sendo ganho. Um ganho aqui, faz um acordo lá, faz um ganho aqui. Então isso nunca foi por um ganho material. For ganho por querer ser o maioral. De nenhuma forma. Mas se até aqui já construí tudo o que eu construí hoje em dia através do meu ganho material, por que eu simplesmente faria uma transição praticamente total ou de uns 70% da minha ocupação principal para movimentar pelo meu coração, para movimentar pela a minha inspiração, por aquilo que me faz bem, por aquilo que me faz acreditar que nós não somos sozinhos, nós temos dores parecidas, nós temos curas parecidas, nós somos os intermediários da voz daqueles que não conseguem ou até mesmo nos permitiram estar aqui hoje para terem voz. Então, não entra na minha cabeça esse tipo de ação por pessoas que se dizem em alta vibração, por pessoas que ajudam aos outros melhorar. Mas de que forma é essa ajuda? De que forma que está sendo essa ajuda, sendo que em qualquer oportunidade que eu tenho, eu pego o meu ato irracional, porque eu não acredito que esse seja um ato racional, não acredito que seja sido um ato interiorizado. Acredito que tocou em algum ponto interno, qualquer ação, qualquer palavra, qualquer postagem, e fez ter essa reação dentro de uma ferida interna. Uma ferida interna por medo, por insegurança, por até mesmo por tudo aquilo que de alguma forma foi construído, mas e se a dor for minha e não do meu amigo, do meu irmão? Aonde que está escrito que eu preciso, eu sou único? Aonde está escrito que a espiritualidade, seja os mentores, os guias, as consciências estão limitadas
aonde está escrito. Eu posto esse vídeo para trazer essa reflexão porque depois de muito refletir, depois de muito trocar informações com algumas pessoas, confirmações principalmente, porque nada daquilo que eu posto é simplesmente algo que eu simplesmente posto. Eu sempre vou meditar, eu sempre vou, se é algo muito sério, se é algo muito forte, eu sempre vou confirmar com uma segunda opinião, eu sempre vou confirmar com cartas, com búzio, ou quer que seja o tempo. Então, esse vídeo resposta é para dizer assim, que eu não vou parar. Eu não vou parar porque o que me move hoje em dia não é um ser humano, não é alguém palpável, não é alguém desenhável, não é alguém que simplesmente pode ser expressado, porque é algo maior, muito maior. É algo que faz as pessoas ficarem bem, é algo que as pessoas sentem, é a alegria de ser, é a alegria de viver, é a alegria de ser, de estar, de se melhorar pouquinho a pouquinho, todos os dias. É algo que faz as pessoas centralizarem os seus pensamentos, centralizarem as suas emoções, centralizarem, encontrarem tudo aquilo que elas vieram para fazer. Esse é o meu papel aqui nessa jornada. Todas as pessoas que já foram atendidas por mim, de nenhuma forma eu me coloquei como, eu sou o seu guru, tudo aquilo que você precisar, você me pergunta antes. Não. Eu sempre coloquei o que você sente, como que estão os seus pensamentos, como que está a sua casa, como que está o seu sono, como que está a sua saúde. Vamos juntos olhar para isso, para que você consiga olhar e entender, talvez seja isso, talvez seja aquilo. E através da sua própria conclusão, juntos a gente vai trabalhar para que você fique bem, para que você fique melhor. Então, eu sinto muito pelas pessoas que simplesmente pegaram, me condenaram, não permitiram que eu tivesse voz e vez, mas não tem problema. Aquilo que faz eu estar presente, faz eu estar vivo, me sustenta hoje e sempre. Eu confio muito em Deus, em Jesus, em todas as egrégoras de amor, de luz. Eu tenho amor no meu coração. Jamais eu vou desejar que alguém seja destruído, seja atingido, seja prejudicado, seja psicologicamente, emocionalmente, financeiramente, porque para que o meu ego fique satisfeito. Mas até quando o meu ego vai me sustentar? Porque é muito fácil eu mais velho, ou eu mais novo, ou eu com mais pessoas, com mais seguidores, com mais fiéis, basicamente assim. Simplesmente falar e as pessoas simplesmente agirem dentro dessa fala, sem raciocinar, sem pensar, sem trazer a lucidez necessária. É muito fácil. Convencer outras pessoas, ser coach de internet é muito fácil. Mas só que energia que isso que é sustentada quando eu só consigo fazer as pessoas se conectarem comigo através dessa energia. Da energia de ataque, na energia de tumulto, na energia de simplesmente guerra. Até quando vai sustentar essa energia? Porque da mesma forma que a dualidade, a guerra, o ego tem voz e vez, a luz também tem. A luz, o amor, a paz, a mansidão, a expressão. Então, no meu coração não existe rancor. Eu tenho dias comuns como qualquer outra pessoa, não sou especial que ninguém, não sou melhor que ninguém. Mas só que ao invés de eu jogar todas as minhas dores no ventilador e direcionar para alguém específico, eu interiorizo e vou atrás de melhorar. Vou atrás de pessoas que podem me ajudar, seja num espaço de medicina, seja num espaço de umbanda, seja nas cartas que eu digo tarô, ou qualquer outro tipo de leitura, baralho cigano, ou até mesmo nos búzios. De nenhuma forma eu faço qualquer ação premeditada. Porque eu, como conhecedor do direito, sei que toda ação tem uma reação, assim como também a lei da lei quântica. Toda ação tem uma reação, toda causa tem um efeito. E então, o meu vídeo hoje é mais para esclarecer quem eu sou. Então, eu sou um filho de duas pessoas
muito batalhadoras, que não tiveram a possibilidade de desenvolver os seus estudos, que tiveram que sempre trabalhar para se sustentar, tiveram que sempre viver a pressão do mundo material. Mas mesmo assim, dentro de todas as suas características, eles me ensinaram uma coisa, que é ter ética, que é ter amorosidade pelas pessoas. Me ensinaram a ter compreensão e sempre também permitir que a outra pessoa fale. Permitir que a outra pessoa também dê a sua parte, dê a sua opinião, para daí, a partir disso, ter um devido posicionamento, conforme for necessário. Assim também funciona como o meu pai de cabeça funciona, o Xangô. Assim também funciona a justiça. A nossa justiça ela não é imparcial. Ela pega as provas dos dois lados e com base na prova dos dois lados é que ela tira o melhor caminho. Às vezes não é aquilo que a gente deseja, mas é aquilo que foi provado no processo. Afinal, o contraditório e a ampla defesa está devidamente amparado no nossa legislação. Então eu entendo que esse vídeo é uma contra-resposta, ou até mesmo uma resposta. Então é perfeitamente alinhado com o contraditório. E seguindo essa fala com relação às duas pessoas que me ensinaram, que são os meus pais, eles se mudaram de estado, se mudaram de cidade. E vivemos aqui há mais de 10 anos nessa cidade. Viemos somente com a mala e as cuias, como nós gaúchos chamamos. Mas com um sonho, com um foco principalmente deles, não nosso, quanto filhos, de que eles tinham um chamado espiritual, de que eles tinham um chamado para poder expandir a sua fé, a sua ajuda, a seu alinhamento com a sua fé, com sua harmonia. E eles foram fazendo, eles foram construindo tudo aquilo com base naquilo que eles acreditam como verdade. Então eles construíram uma igreja. Mas só que eles não quiseram construir uma igreja, eles simplesmente montaram uma igreja num espaço em que eles tinham condições de poder pagar o aluguel. E sempre ficou a pergunta, a igreja existe ainda, são 15 anos de existência dessa igreja, um pouco mais. Por que a igreja nunca cresceu? Por que a igreja nunca se sustentou? Porque, refletindo ontem à noite, eles me trouxeram esse insight. Porque é feito com amor. Nunca foi feito para as pessoas ou para os seus pais vivenciarem o luxo, vivenciarem a soberba. Tudo que eles faziam com amor, dentro das possibilidades que eles tinham, dentro dos conhecimentos que eles adquiriram. Por isso que eles ficavam preocupados, muitas vezes, trabalhando dia e noite, para poder pagar o seu aluguel de casa, e também para poder pagar o aluguel da sua igreja, porque eles nunca tiveram muitas pessoas, muitos membros. E com isso eles conseguiram me mostrar, e a espiritualidade também conseguiu me fez entender que o propósito é esse. Dentro de todas as circunstâncias, mesmo assim eles estavam lá sorrindo, eles eram receptivos, eles eram amorosos. E todas as pessoas que passaram em sua jornada, muitas vezes estavam perdidas, estavam desestruturadas, e eles receberam com amor, com acolhimento, com atenção, com muita humildade, e dando muito de exemplo a sua jornada. E de nenhuma forma trazendo a pressão que a pessoa precisava ficar vinculado, mas não, que a pessoa pudesse ficar bem, que a pessoa pudesse ficar integralmente bem, com sua saúde bem, com o seu espiritual bem, com o seu financeiro bem, mas só que como a gente entende que a gente está num ciclo de sempre movimentação, então é normal que as pessoas tenham algum tipo de como que eu vou explicar? De balanço material. Então, com esse exemplo, é o que eu tenho no meu coração. De nenhuma forma eu quero fazer da espiritualidade uma fonte de riqueza, uma fonte de construir altos luxos, altas viagens. Tudo aquilo que eu expresso é tudo aquilo que eu sinto, é aquilo que o meu coração sente, é a verdade que o meu coração sente, é aquilo que está dentro de mim. Só que de nenhuma forma eu vou permitir, porque isso eu já recebi alguns puxões de orelha da própria espiritualidade, dos meus próprios terapeutas, dos meus psicólogos, que a minha verdade ela deve ser alicerçada naquilo que eu acredito, na minha fé, principalmente na minha fé em mim. Porque muitas vezes minha mãe sempre falava, você é muito Maria vai com as outras, que isso e aquilo.
Então eu interiorizei essa característica até eu tomar consciência de que eu não preciso seguir padrões, de que eu não preciso seguir o que os outros falam. Eu preciso sim tirar minhas próprias conclusões sobre aquela determinada situação, determinado comportamento, determinada atitude, determinada ação. Então, dentro desse panorama, é isso, minha verdade é o que é. É o que meu coração ressoa. É aquilo que traz paz pro meu coração. É aquilo que faz eu dormir bem. É aquilo que faz eu ter a alegria de viver, agradecer pelo dia, agradecer pela noite, agradecer pela chuva, agradecer pelo sol. Agradecer por ter o alimento de cada dia. Agradecer por ter saúde, pela oportunidade de estar vivo mais um dia. Agradecer por poder cantar, por poder louvar, por poder me interiorizar e aprender cada dia mais, pois todos os dias nós estamos aprendendo. Aprendendo com as pessoas que a gente cruza na rua, aprendendo com os amigos que passaram na nossa jornada, aprender com os desconhecidos, aprender com os animais e principalmente aprender com a natureza. A natureza ela sempre se renova, mas ela é o que é. E aquilo que as pessoas não gostam nela, simplesmente quando toca algum machucado, alguma ferida, as pessoas vão lá e fazem o que? Arrancam. Arrancam, não querem saber mais, não querem ver na frente. Mas se a dor é minha, por que eu tenho que direcionar a energia para outra pessoa? Não é um questionamento que a gente tem que sempre se fazer? Por quê? Por que eu tenho que direcionar para outra pessoa se a cura é minha, é interna? Então, esse vídeo resposta é para dizer que tudo que está acontecendo é só para mostrar as verdadeiras faces. As verdadeiras faces de quem está com Deus, quem está com Jesus, quem vive a verdade crística, quem vive a sua felicidade, a sua harmonia, a sua energia. Porque quando as pessoas simplesmente pegam e atacam outra pessoa, elas esquecem de fazer o seu principal papel. Interiorizar para ver se aquele ataque, ele é meu ou ele é do irmão. Quando a gente interioriza antes de falar para alguém, de julgar alguém, de colocar um fardo, colocar uma categoria, colocar a pessoa dentro de uma caixa, a gente tem que saber se a gente não está dentro dessa caixa. Se a gente não está com os nossos sentimentos tumultuados. Se o nosso psicológico está plenamente saudável. Se o nosso emocional está plenamente saudável. Se o nosso espiritual está plenamente saudável. Tudo aquilo que eu faço é com muito amor. É com muita harmonia. É com muita humildade que eu recebo da espiritualidade. E todas as formas, o nome, a maneira da estrutura do meu perfil, a maneira das mentorias, a maneira dos atendimentos, eu sempre vou perguntar pelo menos 2 vezes antes de qualquer atitude, antes de qualquer ação. E eu sempre faço um check-up com as cartas dos terapeutas que me atendem, com a medicina, com algum guia em algum espaço que eu vá, algum sempre e sempre eu farei isso, porque isso é dentro de mim. Porque se ressoa no meu coração, e antes de eu poder passar para o meu irmão, passar para a pessoa, eu simplesmente sou o que sou. Então, eu simplesmente coloco na balança antes de eu poder postar, antes de eu poder trocar, antes de eu poder confirmar. Eu sempre vou confirmar. Eu sempre tenho o respaldo de outras pessoas, outras opiniões. E quando alguém fala, você tá isso, você tá aquilo, eu pego aquela informação e eu vou direcionar para as pessoas que já me atenderam, que me atendem, que irão me atender. E falo, tal situação, apresentaram tal situação, vamos conferir para ver se realmente é isso. Porque não é o que está sentindo no meu coração. Mas vai que eu não esteja vendo alguma coisa, então você pode ver para mim. E todas as vezes que me colocaram nessa caixa, me colocaram nesse direcionamento, nunca foi encontrado até o momento, e eu não tenho medo se tiver, eu vou sim encarar o processo que for necessário, de limpeza que for necessário, e qualquer coisa que seja. Mas até o momento, a verdade que soava no meu coração confirmaram pelos instrumentos, seja as cartas, seja os búzios, seja as limpezas, seja os tratamentos. De nenhuma forma foi encontrado qualquer tipo de instrumento, qualquer tipo de artefato, qualquer tipo de situação diferente que não ressoava com a verdade do meu coração.
Então é com base nisso que eu tenho alegria de viver, porque o meu coração ele tá muito centrado naquilo que eu sinto, naquilo que eu vejo, naquilo que eu me coloco à disposição. Porque o primeiro instrumento, que com muita humildade eu sempre me coloco pra espiritualidade, é assim. Eu sou um instrumento. E uma música gospel, um louvor, como é conhecido dentro do meio evangélico, uma canção, que é a expressão de que a graça de Deus nos basta. A graça de Deus nos basta. Não precisa de nomes, não precisa de renomes. Mas se, dentro dessa graça, ainda assim, a consciência, a espiritualidade reafirma ou afirma que precisa colocar, assim vai ser feito. Porque se precisa colocar, é porque precisa colocar. Então, depois de todas as confirmações, ainda assim, ainda a consciência, a espiritualidade confirma que deve ser mantido e deve ser feito dessa forma, assim vai ser feito. Porque, como eu disse no início, e repito agora novamente, eu respeito a minha espiritualidade. Eu respeito o meu coração, o meu mental. Então, antes de eu falar qualquer coisa, que também possa ter falado alguma coisa errada, ou qualquer coisa que seja, mas dentro do contexto, principalmente a maior parte, sempre foi de coração. Sempre foi aquilo que eu verdadeiramente estava sentindo, estava enxergando. Então, é isso, minha verdade é essa. E se não concorda, tá tudo bem. Só que eu peço, por gentileza, não venha com instrumentos de ataque. Não venha simplesmente categorizar e simplesmente inferiorizar a outra pessoa. Porque você não conhece a jornada dela. Você não conhece o dia a dia dela. Você sequer trocou palavras com ela. Palavras que eu digo seja por videochamada, por ligação, por dia a dia mesmo. Você não pode simplesmente pegar aquilo que te dizem e categorizar e colocar a pessoa simplesmente dentro daquela caixa e é isso. Porque a verdade ela sempre volta. Ela sempre vai existir. A mentira pode perdurar o tempo que for. Mas quando a verdade vem, ela vem e vem. Então a minha verdade é essa. Quem não concorda, tá tudo bem. Eu não estou aqui para ganhar seguidores, eu não estou aqui para ganhar dinheiro. Eu estou aqui para expressar a minha verdade e a verdade que a espiritualidade quer expressar através da minha vida. Então todos aqueles que não concordam com aquilo que está postado, tá tudo bem. Faz parte do ciclo da humanidade, da vida. Talvez não seja o seu momento. Mas só que eu peço que não queira desqualificar o meu trabalho, porque ele é especificamente para ajudar as pessoas. Para me ajudar e ajudar as pessoas. Então, se não ressoa, tá tudo bem. Só que não queira me agredir e achar que vou ficar calado. Porque da mesma forma como você também tem o direito de falar, eu também tenho. E se você não concorda com as consciências que se apresentam, com os mentores, os guias que se apresentam, eu pergunto, você é proprietário deles? Você é dono do nome deles? Você tem propriedade intelectual sobre eles? Porque já começa por aí. Para você dizer que você é exclusivo de algo, como as marcas são, você fez o processo de propriedade intelectual, que é quando você registra a marca, quando você registra o nome, a propriedade, isso é só no plano material. Daí você pode dizer, é exclusivo. E toda e qualquer pessoa que queira fazer qualquer tipo de uso precisa me perguntar, me pedir autorização para poder usar. Mas, como estamos falando de coisa não palpável, será que não é muito racional ou muito possessivo categorizar, instrumentalizar e colocar dentro de uma caixa algo que não é palpável? E essa é a minha verdade. Não vou fugir dela. Não tenho motivos para fugir. E ela tá dentro do meu sangue. Não é simplesmente uma conexão, porque fez uma meditação e se conectou. Tá dentro do meu sangue. Tem assinatura genética para expressar a consciência que se apresentou, as consciências que se apresentaram, as consciências que irão se apresentar, sempre passam por esse fator, que é, sabe aquela dupla autenticação que os bancos solicitam, os e-mails solicitam? É o que eu faço com a espiritualidade também. Se ressoa muito forte no meu coração, eu entendo, não, essa aqui talvez não precise, mas mesmo assim, eu sempre vou perguntar nas cartas, sempre vou perguntar nos búzios, sempre vou perguntar para outra pessoa se ressoa, se aquilo realmente é aquilo que eu sinto, como que a pessoa lê o meu campo e se realmente é aquilo ali. Então, assim, nada que eu faço
é sem nenhum tipo de respaldo. Nada. Então eu não permito que eu seja categorizado. E eu também não permito que o meu nome seja usado como um instrumento de fuga. Então, se não concorda com aquilo que está postado, com aquilo que está falado, com aquilo que está dito, ou até mesmo com aquilo que está postado, tudo bem. Você tem a liberdade de seguir seu rumo, assim como eu estou seguindo o meu. Só que nem a espiritualidade falou, e deu um exemplo muito material, foguete não tem ré. Então, não vai parar. Porque ressoa no meu coração, é a minha verdade. Tá dentro de mim. Não tem como fugir. Tá dentro do meu sangue. Se tem dúvidas, vai até lá ao laboratório e pergunta a assinatura genética que tá no meu sangue. Fica à vontade. E todos aqueles que estiverem em dúvidas, que não conseguirem fazer esse tipo de acesso, que é um desdobramento e até a consciência confirmar, ou até mesmo solicitar a energia da consciência, podem tirar búzios, podem tirar cartas, e podem confirmar para ver se eu realmente estou mentindo ou se eu sou tudo aquilo que desenho. Eu não sou, e nem quero ser. Eu não sou e nem quero ser melhor que ninguém. Só que eu não vou permitir que a minha mediunidade, que a minha espiritualidade, que a minha pessoa, Marco, seja desmerecido, desqualificado. E saiba que, além de ser terapeuta holístico, eu também sou advogado. Então, se você afirma que eu realmente sou isso e aquilo, eu gostaria que você confirmasse isso no processo. Sim, no processo. Porque se você afirma e confirma, você deve ter provas sobre isso. Mas provas palpáveis de que não pode ser usado, de que realmente é um falso, disso e aquilo. Tá bom? Então, eu acredito que a resposta era essa. Não era para ser um vídeo longo, mas é isso que é. Agradeço a atenção, o compartilhamento de todos que forem compartilhar, todos que forem comentar. Sou grato por cada um de vocês. Que Deus abençoe sempre a jornada de cada um de vocês. É isso que eu faço todos os dias. Primeiramente no horário do dia, antes de tomar meu café. Eu peço que Deus abençoe cada um de vocês. Cada um que passou na minha jornada. Cada um que passou na minha vida. Porque independentemente de como seja a circunstância, me trouxe sempre um aprendizado. Um aprendizado, alguns de eu confiei demais, mas tá tudo certo, porque confiança é confiança. Outros me ensinaram lições, outros me trouxeram aprendizados. Outros me trarão aprendizados e lições. E eu peço sempre que esteja com Deus, com Jesus, com a espiritualidade, com muita luz, com muito amor, com muita harmonia. E é isso que eu desejo. Eu desejo harmonia para a Mãe Terra, para a Mãe Gaia, para a Pachamama. Harmonia para os animais. Resistência nos momentos difíceis, nos dias difíceis, porque nós sabemos o quanto os animais temos nas ruas por conta dos seres humanos que os fazem procriar e não conseguem sustentar, os simplesmente descartam. Assim como também da nossa fauna e da nossa floresta. Assim como também pelo dia a dia, pelo pão de cada dia. Pelo pão de cada dia eu sou grato. Pelo pão, pela ter a possibilidade de ter o pão, de ter água, de ter a casa, de ter saúde e boa vontade. E perseverança, principalmente. Muita fé. Então é isso, eu sou grato. Sou grato pela sua existência. Sou grato pela sua vida. Sou grato pela sua inteligência. Pelo seu conhecimento. Sou grato. É isso. Eu sou grato. Esse sou eu. Quem já conversou comigo, já trocou uma ideia comigo, já me viu, já esteve em algum tipo de situação comigo, sempre se sentiu bem. Então é isso. Então desejo a todos que irão ver, seja de dia, de noite, de madrugada, de tarde, um excelente dia, um excelente recomeço, quantas vezes tiver que recomeçar. Mas nunca desista da sua fé, nunca desista da sua jornada, nunca desista do seu amor interno, porque o seu amor interno ele transcende e ele se torna externo, para que outras pessoas também se conectem com o seu coração. Então é isso. Gratidão, gratidão, gratidão. Namastê.